Olá, boa noite. Estamos de volta com o nosso encontro do curso Juventude e Política. Estou aqui com a professora Rosana Morgado, da Escola de Serviço Social. Eu sou Pedro Pereira, do SEDECA Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui, uma honra ter essa parceria. Boa noite aos cursistas, a todos os participantes do curso. Hoje nós vamos receber dois ilustres convidados aqui para conversar um pouco sobre o tema educação e profissionalização. Eu vou apresentar a professora Miriam Krenzinger. A professora Miriam, ela é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisadora de temas relacionados à segurança pública, direitos humanos, justiça comunitária, formas alternativas de equação de conflitos, prevenção de violência, evasão escolar, violência urbana e sua interseção com a violência de gênero e doméstica. E um carinho especial para a professora Miriam, que ela foi minha orientadora no doutorado da Escola de Serviço Social, uma grande incentivadora. E agora estamos juntos, né, uma equipe juntos numa nova empreitada com a criação do Observatório de Conselhos, né, professora? Olha, escreveram ali, puxa saco. Boa noite a todas e todos. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, professora Miriam. Boa noite, gente. Um prazer partilhar aqui esse início da nossa conversa dessa quinta-feira com Pedro e apresentar para vocês o João Vitor Cardoso, que na própria definição dele, eu vou acrescentar um jovem homem negro, graduando em Serviço Social na UFRJ, fazendo estágio, pesquisa e extensão no Observatório dos Conselhos do Rio de Janeiro, e ele é também técnico em administração pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ-FAETEC. Bem-vindo, João, prazer recebê-lo também aqui nessa conversa de hoje à noite, que é um tema também bastante importante para a juventude, né? Quando a gente pensa a relação educação e profissionalização. Tenho certeza que vocês dois vão trazer muitos elementos para o diálogo com essa galera aí que está acompanhando o nosso curso. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer, né, a presença aqui. Estou me sentindo no observatório, né? Pedrinho, Rosana, Miriam. Então, aproveitar também para agradecer o pessoal que está organizando aí, né? Porque a gente sabe que é trabalhoso organizar um curso. E acho que vai ser um debate muito bom aqui da gente. Nós podemos começar, Rosana e Pedro? Podemos? Podem, fiquem à vontade. Bom, nós já temos, como já foi apresentado, uma relação, e antes de passar, a gente combinou, eu e o João, um pouco antes, organizamos aqui a nossa fala, a nossa apresentação, reflexão com vocês, mas antes eu também gostaria de agradecer a comissão organizadora desse curso, a todo mundo que participou e está participando desse processo, parabenizar a iniciativa, e aí nós pensamos, né, João, de uma conversa entre nós dois. Inicialmente, o João vai falar um pouco da trajetória dele, daí eu vou entrar com algumas questões complementares também, falando da minha trajetória nessa temática, meus interesses como pesquisadora, e aí nós vamos desenvolvendo aqui este encontro com vocês, espero que seja útil e possa se desenrolar num debate daqui a pouco com todos que estão e todas que estão nos assistindo. João, então, com você a palavra. Obrigado, Miriam. Então, quando a Joana me convidou para participar aqui desse módulo do curso, ela falou para que eu abordasse a permanência na universidade para jovens negros e pobres. Só que eu vou pedir licença, né, para falar que essa trajetória ela começa um pouco antes, né, porque as questões que aparecem na graduação, elas são marcadas por uma vida inteira, né. Então, quando você é um jovem negro, quando você é de periferia, quando você vem da escola pública, as questões elas atravessam antes, né. E aí a gente precisa caracterizar quem é esse jovem antes de chegar na universidade, né? Esse jovem que está na escola pública, que vai perpassar por questões de território, questões da infraestrutura, da educação, do sucateamento da educação pública.
Então, é esse jovem que vai passar por todo esse processo até chegar na universidade. E aí, a gente tem que entender também o que é essa escola, né? A escola a gente precisa entender como um espaço de proteção, né? Que é um espaço onde os estudantes vão muitas vezes fazer a sua primeira refeição, que vai ser o espaço onde os pais vão deixar esses estudantes para que eles possam trabalhar, mas não é todo mundo que enxerga a escola enquanto um espaço de proteção. Então, acaba muitas vezes que esse estudante ele é desacreditado desde o começo da sua trajetória, né? Acho que o simples fato de pegar um ônibus, né, quando você é estudante de escola pública, é um processo, né? Porque o motorista não para, ou quando para, ele quer escorraçar os estudantes, quer pôr para fora, quer sacanear e não parar no ponto. Então, é esse estudante que já quando pisa no ônibus, ele já tem ali sobre ele um descrédito, né? Porque ele não está trabalhando, ele não está ali, em teoria, não está produzindo, então ele é um vagabundo, né? Então, a educação acaba permeando essa esfera do favor, né? E não do direito. E aí, esse estudante, ele chega na escola depois de pegar o transporte público, e muitas vezes na própria escola ele passa por esse processo de descrédito, né? Porque se ele não vai bem de acordo com aquele padrão de avaliação, de acordo com aquele padrão de exercício, ele é julgado muitas vezes na própria escola. Então, se ele tem ali, desde o processo que ele está indo, botando a própria roupa, indo para a escola, ele está sendo desacreditado, na escola, que é o espaço de formação dele, ele também está sendo desacreditado, como é que ele vai acreditar nele, né? Como é que ele vai se ver como uma pessoa que vai estar ali como sujeito do processo de educação e de formação? Ele vai se ver como alguém que não pode, que não é capaz. Então, isso vai incidir, por exemplo, sobre a perspectiva desse estudante em relação à formação dele, à continuidade da formação. Então, a gente precisa também entender que é essa escola, né? Que é esse processo de educação que a gente está falando. Se é uma educação que vai criar uma pessoa que vai ter um pensamento crítico, ou se vai criar ali uma mão de obra para o trabalho, né? Porque essa é a função do pobre. O pobre tem que trabalhar, porque se não trabalhar, o pobre não tem valor, né? E aí, que educação é essa que a gente está passando à frente? E aí, né, acho que vai importante mencionar sobre a escola pública, que tem algumas questões, né? Principalmente o acesso, né? Então, as vagas elas estão cada vez menores para uma quantidade maior de estudantes. Então, o direito de educação ele começa já a ser permeado aí. No transporte, que muitas vezes ele é cerceado, então você não consegue ir para os lugares, porque ou o motorista não para, ou pior, né? Às vezes você não consegue chegar na sua escola porque está tendo uma operação policial e você não pode ir, né? Você não tem como passar ali, é um território de conflito, né? E esse direito à educação ele também está sendo cerceado quando a gente fala de falta de professores nas escolas. Então, muitas vezes você fica com um tempo vago, ou até mesmo com um professor ali tendo que se dividir para várias turmas, e isso incide sobre o processo da qualidade do ensino, né? Porque muitas vezes você vai ter uma disciplina que você deveria ter 4 tempos no seu fundamental, você vai ter 2 tempos. E como é que faz isso depois? Isso não tem uma reposição. Isso vai fazer diferença lá na frente, vai fazer diferença depois em algum outro processo, vai fazer diferença no aprendizado para quando você for passando para outro segmento do ensino fundamental para o ensino médio. Então, é esse aluno que vai depois chegar na universidade, né? E a gente precisa entender como que esse aluno é formado. Então, a escola ela traz algumas questões em relação também à sua estrutura, né? Porque tem escolas que têm salas que não funcionam, salas inutilizadas, ou então não tem uma quadra para praticar o esporte, né? Que é o processo de educação física, não tem um laboratório de informática. Quando tem ventilação, né? Porque eu estudei em uma escola que algumas vezes não tinha ventilação. Então, o ventilador não funcionava, então fica questões de estrutura também, seguindo o processo de educação. Além dessa da desvalorização que eu falei, né? Que isso vai incidindo desde o processo quando você acorda para ir para a escola até quando você volta para casa. E às vezes até em casa esse processo acontece. Porque quando você está ali numa família que tem necessidades em relação a dinheiro, a alimentação, o voto de você não estar trabalhando incide sobre esse processo. Então, como é que as pessoas que estão na sua casa enxergam a educação, né? Então, a gente também não pode ir numa perspectiva de culpabilizar essas famílias, mas também de entender que essa pessoa vai se ver cada vez mais cedo ser direcionada ao mercado de trabalho. E aí, contando uma experiência pessoal, eu sou aluno da escola pública desde sempre, fui da rede municipal, fui da rede estadual, depois fui da FATEC, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia,
E, assim, quando eu fui entrar no segundo segmento do fundamental, que é ali o quinta série, no atual sexto ano, eu caí numa turma que o pessoal tinha 14, 13 anos, eu tinha ali 11, e algumas pessoas já trabalhavam, né? Ou seja, essa pessoa que passa esculacho no transporte público, às vezes esculacho na própria escola, que já trabalha, como é que ela vai se ver como parte desse processo de educação? Então, isso vai cada vez mais distanciando esses jovens da escola, né? Que vai incidir diretamente sobre a evasão escolar. Então, esse processo de distanciamento do aluno da escola enquanto lugar de proteção, a escola vai passando a ser mais uma etapa que ele quer se livrar a qualquer custo. Porque ali não é o espaço onde ele se sente acolhido, né? Porque essa questão do acolhimento era importante para você conseguir materializar a formação, né? Porque não adianta ele ir para a escola e na escola não tem professor, na escola não tem, às vezes não tem refeição, dependendo do lugar. Às vezes você está na escola, começa um tiroteio, rasante para lá e para cá, você tem que abaixar, parar uma aula, você tem ali chance de alguém ser atingido. Então, imagina como é a saúde mental desse aluno. Fora todas essas questões. Então, é importante entender o lugar, né, desse aluno, de onde ele vem, e entender que muitas vezes esse aluno vai estar distanciado ou até mesmo com alguma repulsa ao processo de educação. E isso vai incidir, por exemplo, quando ele for fazer um vestibular, quando ele acessar a universidade, porque a dinâmica que ele teve antes de estudo é diferente. E isso incide sobre o processo de formação dele e vai incidir sobre o processo de formação dele na graduação, né? E esse aluno não vai se ver num lugar que ele pode sonhar, que ele pode projetar, que ele pode concretizar. Então, o que sobra para esse cara? O que sobra para esse aluno, para essa aluna? Ele vai entrar na perspectiva de servir, de obedecer, de atender o mercado de trabalho e pronto. Então, ele não vai se ver como parte daquele que pode criar, daquele que pode propor, daquele que pode incidir sobre as coisas materiais que ele encontra na vida dele. Então, esse é um processo bem complicado e bem complexo de se discutir. E aí, além de tudo, você tem, né, a evasão escolar também para a questão de condições mesmo materiais. Então, você pode ser realocado para uma escola que é distante da sua casa. E aí, como é que você vai? Você não vai, na verdade. Então, você pode, por exemplo, passar um processo de gravidez na adolescência, que é bem complicado, né? Então, essas questões que vão aparecendo de mobilidade, de atravessamentos, elas vão se repetir na graduação, com outro olhar, com uma outra abordagem, mas elas vão se repetir. E aí, que tipo de educação que a gente está fortalecendo, né? O processo de educação é esse que a gente está formando jovens que vão cada vez se distanciando da perspectiva de uma educação integral e vão se aproximando de uma perspectiva de educação que fortalece que ele não tenha sonhos, que ele seja podado, que ele seja cerceado, que ele seja suprimido. E aí eu passo a palavra à família, né? Levantei algumas coisas e eu jogo para a Miriam agora completar um pouquinho. Depois da fala do João, não me resta muito o que falar, né? Eu acho que você traz elementos aí concretos do cotidiano e também um relato de experiência de quem passou por várias possibilidades de desistir, de resistir, né, aos entraves que as políticas públicas, por serem ineficientes ou não serem tão acessíveis, né, contribuem para que as pessoas não consigam alcançar esse direito, né, que é previsto lá na Constituição. Eu acho que a fala do João traz alguns elementos daquilo que eu venho tentando me aproximar nos últimos 15 anos, mas mais especificamente nos últimos 9 anos, dentro da temática da educação, né, do acesso à educação como direito, não só previsto, a gente tem uma legislação, né, a gente está aqui com o público jovem que está nos assistindo, legislações que são muito avançadas desde a Constituição, nós temos o Estatuto ECA, né, que completou agora 32 anos, nós temos o Estatuto da Juventude, nós temos vários dispositivos legais que lá prevêem o direito e exigem que o Estado, sociedade possam garantir, as famílias também, né, exige a obrigatoriedade do acesso à educação, da educação básica. A gente não tem a obrigatoriedade do ensino superior, né? Mas de garantir a oferta e condições de qualidade de uma educação de qualidade básica, né? Desde do pré até o ensino médio. E essas conquistas legais, elas se refletem em políticas públicas e que a gente tem que reconhecer que realmente, né, nos últimos 30 anos houve aí um processo de
quase que universalização da educação fundamental, né? Que significa universalização, que as crianças no Brasil elas têm acesso, né, às vagas no ensino fundamental. Agora a gente está começando a ampliar o ensino médio, e que essa universalização não necessariamente ela representa um acesso universal de uma educação de qualidade. Então, não quer dizer que as crianças e pré-adolescentes, adolescentes acessam a escola e estão acessando uma escola de qualidade que ofereça uma educação integral, né? E acho que João traz aí vários elementos aí que caracterizam a dificuldade de permanecer na escola. Então, não adianta só garantir a vaga, mas tem que garantir políticas intersetoriais de proteção social, para que essas crianças, principalmente as crianças pobres e negras, moradoras da periferia, moradoras de área rural, né? Principalmente no norte do país, no Nordeste, a gente vê assim, um maior índice de evasão e de acesso, de permanência dessas crianças, né, por N dificuldades. E essas redes de proteção social vinda das políticas sociais pressupõem aí uma construção de uma política de educação que não é simplesmente oriunda do campo da educação, e sim do campo das várias políticas sociais. Como esse curso aqui está pensando na formação, né, da juventude política, eu acho que o João é uma inspiração, né, de como o tema da política pode ser um tema que mobilize vocês jovens a lutar por uma educação integral de qualidade. E aí, assim, a educação integral não significa uma oferta de ensino de horário integral. Educação integral significa uma formação do desenvolvimento humano nas suas várias dimensões, né, não só na dimensão política, na dimensão cultural, na dimensão cognitiva, de conteúdo, na dimensão técnica, mas nessa dimensão do desenvolvimento enquanto um ser pleno, social, cultural, político, e que está para além dos muros da escola. Então, o equipamento escola, ele ocupa um espaço em nível territorial em que ele transborda as paredes da escola, e aí ele pressupõe essa educação sendo desenvolvida pelo bairro, como uma cidade que acolhe os seus jovens para o desenvolvimento da educação. Então, a educação integral pressupõe ações, né, na área do esporte, da cultura, do teatro, do lazer, que não necessariamente precisa acontecer no horário integral dentro da escola. E aí nós temos diferentes políticas e experiências que dão certo e que mostram que é possível desenvolver uma forma de educar os jovens, as nossas crianças, que consigam fazer com que eles se sintam estimulados a permanecer, né? Quando o João traz o problema da evasão, o João pincelou algumas questões, né? Acho que a questão assim, central é a formação social e política que está enraizada no nosso país, que tem um racismo estrutural e institucional que ele insiste em permanecer, em sobreviver, em que ele se materializa nas ações das instituições públicas, e aqui pego a escola, como um lugar que reforça o não pertencimento, né? Então, são famílias que foram colocadas no processo do abolicionismo, né? Da escravidão, colocadas totalmente sem nenhum sistema de proteção, e aí tiveram que lutar para sobreviver, e o trabalho, no sentido da sobrevivência, que é um subemprego, se foi estruturante, e todos os mecanismos de não reconhecimento dos direitos, mesmo que a gente consiga ter leis avançadas, eles permanecem. Isso numa escola que não reconhece esse contexto, né, essas particularidades que precisam de uma atenção, que precisam de um olhar, né, para as múltiplas complexidades que esse fenômeno traz. Então, se as escolas não estão preparadas para trabalhar com famílias, com várias configurações, com demandas múltiplas, que precisa da assistência, que precisa da saúde, precisa da atenção básica, né, no contexto de olhar essa criança, esse jovem, por seus vários desafios, e aí ela produz formas de
marcar, né, a ideia do fracasso escolar, de uma incompetência, como se fosse um problema individual, né, e não um problema histórico-cultural em que o equipamento não está qualificado. A política pública não está preparada para acolher a quantidade de demandas que vem da universalização. Então, eu acho que essas questões que João pontua, a questão do acesso, a questão do trajeto, do ônibus, a questão, muitas vezes, de uma alimentação não digna, não saudável, não cuidadosa, né, da educação básica na alimentação, da educação básica na saúde, que a escola tem que prover, essa relação com a família, que muitas vezes se sente perseguida, que se sente desvalorizada, se a menina ou o menino começam a ter dificuldades como se fosse um problema de incompetência da família, mas a família não teve processo de escolarização, a família não tem enraizado no seu ethos cultural a ideia de importância da educação, porque ela precisa sobreviver. Então, esse lugar de político, de valorização do lugar da educação como um lugar central para o desenvolvimento da cidadania, para o desenvolvimento do ser social enquanto sujeito de direitos livre, emancipado, que não tem nada a ver com uma lógica neoliberal, né? Que a educação hoje, cada vez mais para o ensino técnico, profissionalizante, vai formando, para essa ideia desse empreendedor que é livre para o comércio e para explorar e ter o seu próprio negócio, que é isso que se vende, né? Muitas vezes está se vendendo com a reforma do ensino médio. Eu acho que essa ideia de uma educação integral, ela precisa ser trabalhada pela juventude, não só no seu protagonismo político, mas pela juventude enquanto proposta de formação profissional, de inserção no ensino superior, tanto no campo da academia, no campo das políticas, né, no campo das pesquisas sobre as políticas sociais, né. A professora Rosana está saindo, então eu não sei se eu já passei do meu prazo, vocês vão me avisando, mas eu queria falar, então, valorizar que esses vários empecilhos que as políticas públicas vão criando na sua ineficiência, na sua não provisão de condições mínimas para que as crianças possam acessar, eles se dão exatamente nisso que o João pontuou, desde a questão do acesso à vaga próxima da casa. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de, enquanto irmãos, irmãs, estarem na mesma escola, então a família tem que trabalhar, ela não consegue estar levando num equipamento, numa unidade, outro que é longe, então muitas vezes um é priorizado, o outro é deixado, porque não consegue se levar, não tem acesso, não tem um transporte que leve. A questão das atividades complementares, então essas crianças muitas vezes não têm um reforço, elas não têm um cuidado complementar ao horário, né, que é ofertado, os pais precisam, muitas vezes a mãe, a avó é a referência. A família, quando está com dificuldade no campo da saúde, muitas vezes são as meninas, assim, os estudos mostram que as meninas começam mais tarde, mas são elas que permanecem no ensino médio, elas que tendem mais a ascender o ensino superior, né? Enquanto os meninos começam mais cedo, mas quando chegam 12, 13 anos, é eles que têm mais facilidade para deixar a escola ou são menos estimulados a permanecerem, né? Eu tento resistir, tento sempre chamar atenção para essa definição que há um desinteresse da criança, do jovem pela escola, né? Que a gente não possa reproduzir esse tipo de explicação, né? O jovem está desinteressado, não quer estudar, né? É o contrário, é a política de educação, aquilo que nós estamos ofertando, que não está sendo capaz de dar conta das novas demandas de estímulo, de valorização, né? Então, eu vou devolver aqui a palavra para o João, que ele possa trazer, assim, da experiência dele, o que mobilizou ele, o que motivou ele a realmente achar que o lugar, apostar na educação, se foi uma questão individual, se foi alguma experiência coletiva, dele apostar na educação, né? Porque não é 1 ano, 2 anos, são muitos anos, e esse retorno, ele é longo, né?
Então, é um tempo social da educação, de um investimento que o jovem, muitas vezes, ele tem pressa, ele não tem paciência, ele tem múltiplos sistemas. Então, como é que tu viveu isso? O que tu pode dizer? O que te mobilizou a apostar no investimento de uma educação mais longa, no ensino superior? E falar dessa tua entrada no ensino superior. Fala um pouquinho, como é que foi, as dificuldades de entrar na universidade, se tu puder falar um pouco. Falo sim, Miriam. Primeiro, a Miriam trouxe bastante coisa aí, muita bagagem da parte dela nessa área da educação. Falando um pouco da minha experiência, como ela perguntou agora, aqui em casa, na verdade, sempre se valorizou muito a educação, né? Então, se fosse para estudar, eu podia fazer o que eu quiser, se fosse para estudar. E isso desde o meu ensino fundamental, né? Minha mãe sempre foi muito presente nos conselhos de classe, nas partes que a escola pedia comparecimento dos docentes, dos pais, né? Quando minha mãe não podia ir, meu pai ia. Então, sempre foram muito presentes, sempre valorizaram muito esse espaço da educação. Só que, assim, né? A nossa perspectiva é de a gente vai estudar para estudar e ser um bom aluno e depois arrumar ali um emprego para poder sobreviver. E muito por conta disso, que eu acabo fazendo, né, aquelas provas para a seleção de colégios técnicos, né, muito pensando nessa perspectiva, vou garantir ali, além de uma educação que é uma qualidade maior ali, se você for parar para pensar, e também, além de tudo, vou ter ali uma formação que vai me permitir ter um emprego, né, um pouco melhor ali que se eu tivesse só no ensino médio. Isso, de fato, isso foi uma realidade, né, para muita gente, principalmente ali nos anos 2000, mas que isso vai sendo desmontado, né? Então, é nessa perspectiva que eu acabo indo para lá numa escola técnica, né? Cheguei a começar na escola estadual comum, fiquei acho que 2 meses, e depois, naquele processo de reclassificações que tem, eu acabei entrando. E, na verdade, o meu objetivo era muito esse, né? Vou ter um curso técnico para ter uma profissão e depois viver minha vida. E no Instituto de Educação, eu fui começando a ter contato com professores que falavam, né, sobre as questões que atravessavam, as questões políticas que atravessavam a escola. Foram tendo professores que foram incentivando a gente a falar assim, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que continuar fazendo. Então você vai começando também, a escola técnica tem alguns problemas, mas também tem algumas qualidades. O problema na formação técnica, né, de colocar você no lugar onde você vai se formar para o mercado de trabalho é um problema. Mas o fato de você ter acesso a várias áreas do conhecimento também é uma vantagem. Você começa a se ver, poxa, talvez eu possa fazer isso no futuro, talvez eu possa ser isso no futuro, talvez eu possa trabalhar com isso no futuro, e você começa a entender que existem várias possibilidades, né? Não só aquelas que nos apresentam, que chegam a gente, né? Ou que dizem que a gente é capaz, né? Porque existe um lugar que querem colocar a gente. Quando não é o da não existência, é o lugar de fazer qualquer coisa que ninguém queira fazer. E a gente pode mais que isso, a gente deve ir buscar mais que isso. E, obviamente, a gente precisa das condições materiais que devem ser mobilizadas primariamente pelo Estado. E aí, nesse processo de educação, né, de ter professores que incentivam, de ter uma educação que ali se dividir entre uma educação crítica e uma educação reformadora, né? Porque você tem ali uma diversidade, uma pluralidade de professores, né? E esse processo ele vai incidir sobre a minha educação, sobre o que eu penso para o futuro. Por exemplo, eu lembro que eu queria ser publicitário. E aí eu estava no terceiro ano, em 2013, no terceiro ano do ensino médio, ensino médio técnico, fazendo estágio, e foi o ano das manifestações, foi o ano que a política entrou ali como um tema muito mais abrangente, né, para muita gente. E aí a gente começa a repensar, né, o que a gente quer fazer. E esse processo de participar desse momento político, embora os desdobramentos a gente sabe o que aconteceu depois, né, mas de ter também na própria unidade greves longas e você participar desse processo de greve da sua escola. No meu estágio na época, eu fiz estágio na Eletrobras, lá também teve greve dos técnicos e profissionais. Então, você vai vendo o que é a mobilização política, você vai vendo o que é esse jogo, né, de tensionar os espaços, e você vai começando a se interessar, né? Aí, um pouco disso que vai me mobilizar a querer fazer o vestibular. Eu confesso que quando eu fiz a primeira vez, né, o vestibular, eu fiz mais assim, vou fazer, vamos ver no que dá, né? E na época eu queria fazer ciências sociais. Eu fiz 5 períodos de ciências sociais aqui na FRJ. Não foi uma experiência, assim, não foi ruim, mas também não foi a mais agradável possível, né? Porque é isso. Você chega na universidade, você passa, já é um processo, passar, né? E aí o primeiro desafio que entra é justamente isso, né? Como é que você acessa ali, né?
porque, não sei se vocês sabem, para você acessar a política de cotas, você tem alguns requisitos a cumprir. E se você vai acessar a política de cotas na modalidade de renda, você tem que ir até xerocar o seu último fio de cabelo. Eu lembro de quando eu fiz o vestibular, tanto para a UERJ como para o VIENEM, né, que é pelo SISU, eu tinha que entrar pela modalidade de renda, e eu lembro de ter, assim, para cada universidade que eu me inscrevi e passei, eu tive que entregar 60 a 50 folhas de comprovação de renda, casa dos meus pais, de tudo. E tinha a universidade que pedia que esses documentos fossem autenticados. Ou seja, imagina o custo de, por exemplo, no meu caso eu passei para 3 universidades na época, mas imagina o custo de você imprimir esses documentos para 3 universidades, autenticar para 2, e aí como é que faz, né? Porque se você já está pedindo ali para entrar para uma modalidade de renda, é porque a situação na tua casa, onde você mora, já não está legal. Aí você tem que autenticar, tirar um monte de papel. Então, só isso já é um empecilho. Fora que, né, o edital, ele não é, pelo menos eu, na minha época, não era explícito, né? Então, várias vezes eu tive o bilhete indeferido e tinha que entrar com recurso para poder anexar o que faltava ou o que foi errado. Isso não era explicado para a gente. Então, já o acesso em si, ele é um desafio, porque ele só se dá com a política de cotas, e mesmo com a política de cotas, ele é um desafio, porque, não sei se a maioria sabe, mas a política de cotas, ela não foi uma política que foi implementada de cara, 50% das vagas, ela foi aos poucos, né? Ela começa ali com 12,5%, 25%, 37,5%, para depois chegar nos 50% de vagas que a gente tem hoje. E eu peguei, acho que um dos primeiros vestibulares com a política de cota, tá? Então também não estava muito difundido ali como que era esse processo de mobilizar os documentos, de entregar, o que tinha que fazer. Foi um processo que a gente aprendeu meio que na marra mesmo, fazendo e tendo devolutiva negativa e a gente tendo que fazer de novo, né? Então foi meio isso que me mobilizou a acessar a graduação. Só que quando a gente chega, a gente acha que vai encontrar uma coisa na graduação, né? Pô, a gente está entrando na universidade, onde ali se cultua o pensamento crítico. E eu lembro de cara, como uma das primeiras aulas, o professor, né, de introdução à sociologia falou bem o seguinte: eu vou passar texto mesmo, eu vou separar o joio do trigo, quem quiser que saia. Então tu chega ali de uma realidade completamente diferente, né? E você entra na universidade e é essa recepção que você tem. Tipo, é insano esse processo de vocês passar por tudo isso que eu já trabalhei um pouco no primeiro bloco, e você chega na graduação, você espera que vai ser diferente, não vai. Porque a gente tende a ver a universidade enquanto um espaço até romântico, né? Mas não é um espaço romântico, é um espaço da sociedade que vai reproduzir o racismo, o sexismo, as difeições classistas. Então a universidade ela vai o tempo todo dizer para você que não é o teu lugar lá. Na verdade, a universidade ela vai dizer isso de forma explícita, né? Quando ela separa que a maioria dos cursos de graduação não tem turno definido. Então, cursos que tem manhã, tarde e noite, no mesmo período, às vezes. E aí, como é que uma pessoa que trabalha faz? Como é que a pessoa que não mora dentro do município de Janeiro, ou até mora e tem que pegar mais de um transporte, faz? Não faz. E a pessoa que trabalha, a pessoa que é mãe, não faz, gente. Então, a universidade ela diz o tempo todo quem é que pode acessar e quem não pode. E depois de todo esse processo, você chega na universidade, você vai perceber que as questões que aparecem lá no seu ensino fundamental de política estudantil, elas vão se repetir no ensino público superior. Então, por exemplo, você vai encontrar dificuldade de se locomover. O passe livre universitário, né, que é esse cartão aqui, ele não é para todo mundo, e ele cada vez, desde o seu lançamento, ele foi se focalizando, né? E aí você às vezes vai ouvir, eu presenciei num evento, a universidade está se adaptando ao novo perfil. Não, a universidade não está se adaptando a perfil nenhum. Isso aqui, todas as políticas estudantis que a gente tem na universidade são frutos de muita mobilização do movimento estudantil, dos movimentos sociais e de outros setores organizados, né, politicamente. Porque se depender da universidade, gente, ia ser só gente branca e classe média até hoje. Então, a própria política de cotas mesmo, ela não foi um processo que foi unanimidade. A própria UFRJ, por exemplo, tem um manifesto contra as cotas aí, público para quem quiser ver. Então, não foi um processo simples, esse de criar políticas públicas para acesso dessa população à universidade, e não é simples manter esse processo de permanência, né, que a gente chama de permanência. Por quê? Não basta só você entrar na universidade, você precisa conseguir com qualidade, e aí a perspectiva de educação integral que a Miriam trouxe é importante se trazer também para o nível superior, porque educação integral não é só sala de aula fora da universidade,
tem os outros espaços da universidade, tem centros culturais, tem extensão, tem pesquisa, e essas dimensões elas vão ser prejudicadas, porque a universidade ela não se estrutura de uma forma a atender todos os alunos. Ela se estrutura para atender os alunos que podem estar lá na hora que ela determina. Se você trabalha, se você tem outras atividades, você não vai conseguir participar da universidade de forma integral. Você não vai conseguir participar de uma extensão, você não vai conseguir participar de um curso, de uma formação que tem para a sua área. Então, a perspectiva da educação integral ela é importante. E, para além disso, você tem a questão da assistência estudantil, né? Eu fui dar uma olhada, né, antes de estar aqui com vocês, e em 2020, né, o auxílio permanência, que é esse auxílio que o pessoal que entra pela cota de renda recebe, teve 233 bolsas disponibilizadas, né? De um total de 65 mil estudantes da UFRJ. Cara, isso não é 1% da universidade que acessa esse benefício. E mais, esse benefício específico, o auxílio permanência, ele tem um corte de renda de meio salário mínimo. Gente, desculpa, se nem um salário mínimo está dando para as pessoas sobreviverem, que dirá meio salário mínimo, né? Então, a gente tem esse recorte de que alunos precisam acessar essa bolsa para conseguir fazer a graduação até o final, mas ela é insuficiente nos dois termos, no valor de R$460 e na sua amplitude para os alunos, né? Porque não tem só 233 alunos que precisam dessa bolsa, tem muito mais. E esse número fica subnotificado. E aí, falando da assistência estudantil como um todo, dentro da UFRJ, por exemplo, a gente tem 1.000 vagas distribuídas. Você fala, poxa, 1.000 vagas é muita coisa. Não. 1.000 vagas distribuídas pelos vários auxílios. Então, por exemplo, o auxílio alimentação, que é o auxílio que tem mais vagas, tem 360, que é basicamente a gratuidade nos restaurantes universitários. Só que, por exemplo, você vai olhar o auxílio educação infantil, que é importante para pais e mães, né, que estão na graduação, são só 40, no valor de R$321. Então, assim, essa perspectiva de educação que está se ampliando, ela está se ampliando a passos de tartaruga. E ai que não fosse o movimento estudantil que pontuasse esse debate. Ai que fosse o movimento estudantil que não fosse trazer essas pautas. Então, negando a fala da pessoa que diz que a universidade está se adaptando, não. A universidade não está se adaptando. Por ela, a universidade não se adaptaria de forma alguma. Então, um pouco desse processo que vai incidir sobre os alunos, né? E aí, de novo, quais alunos? Esses alunos que estão chegando desse histórico da escola pública, de descaso do Estado, que vai chegar na universidade e vai encontrar essas barreiras da assistência estudantil e da permanência. E aí tem mais uma coisa, né? Como é que é essa transição do ensino médio para a graduação, né? Como é que é esse processo de sair do ensino médio e lidar com texto acadêmico, com escrita acadêmica? E eu acho que esse é um tema fundamental em relação ao acompanhamento desses alunos, porque essa vai ser muitas vezes a diferença entre acessar a universidade e pertencer. Porque não adianta o estudante estar lá na sala de aula e ter dificuldades com um texto, ter dificuldades para elaborar um trabalho, e cada vez mais ele vai se vendo longe desse processo de poder ser alguém que também vai produzir conhecimento, de alguém que vai incidir sobre a universidade. Então, eu acho que é um tema importante. E aí, se a Miriam tiver alguma colocação também sobre esses desafios da universidade, sobre principalmente a educação, né, esse processo de acompanhamento, eu gostaria de saber. Acho que me restam aí alguns minutos, acho que uns 10, 15 minutos. Acho que tem uma questão que você fala desse lugar da permanência para os estudantes, jovens, adultos, alguns mais maduros, que conseguem entrar com idade mais avançada, depois dos 30, 40, e que tem um perfil não só de serem mulheres, homens, moradores de periferia e favelas. A gente vê essa mudança, isso é muito interessante, graças à política de cotas. Então, chega na universidade esse perfil desse aluno, que exige toda uma atenção específica, porque eles têm um perfil de serem alunos trabalhadores. Então, pegando o exemplo da nossa escola de serviço social, ela oferece curso no turno diurno e noturno. Só que o aluno noturno, ele se inscreve achando que ele vai ter só o curso no horário noturno, mas ele tem que fazer estágio em horário integral, porque as instituições não funcionam à noite, a maioria das instituições, com raras exceções, né? Ou final de semana. Então, a universidade não consegue garantir estágio, por exemplo, para os seus alunos e para as suas alunas trabalhadoras. As mulheres, eu acho que o Leon
traz aqui no comentários as mulheres, tanto as jovens que têm gravidez precoce, né, e que muitas vezes são obrigadas a ficar fora da escola porque não conseguem garantir, né, o cuidado das crianças e uma escola que possa acolher essa gestação, essa gravidez precoce, mas incluir essa aluna, as mulheres que também entram na universidade, que são trabalhadoras e que têm filhos, elas têm uma tripla jornada, né? E apresentam N demandas para os professores e para as professoras que precisam olhar para essas questões, não com um olhar de vitimização, pelo contrário, mas pelo reconhecimento, não só dos potenciais, que são pessoas que lutam muito, que têm uma perspectiva de luta e de resistência, e por si só precisam ser reconhecidas e valorizadas enquanto um potencial imenso na participação ativa dessas políticas, né, tanto interna de permanência dos estudantes, mas também na vida das políticas públicas, aí, como futuros profissionais. E essas mulheres trazem exemplos imensos, assim, não só de dificuldades, de entraves, mas também como que elas conseguem se superar. Então, eu tenho acompanhando a partir de projetos de extensão de pesquisa, histórias incríveis aí de mulheres e também de homens, né, que são trabalhadores. Esse perfil desse aluno que vem, que precisa sobreviver e trabalhar porque não se mantém com as bolsas, né, que são as bolsas oferecidas por uma política estudantil, ele é o retrato da desigualdade, né? O quanto a desigualdade social ela continua ainda a se manifestar presente e cria mecanismos de exclusão. Essas pessoas não conseguem, podem até passar, né, em função de uma política, mas não conseguem permanecer. Então, a gente vê assim, um número ainda muito dos que concluem ensino médio, não chega a 20% vão entrar na universidade. E desses 20%, a gente vai ver que até concluir, finalizar, não chega a 10%, né, a finalização. Então, ainda a gente tem pouco acesso ao ensino superior. Mas esses dias eu estava conversando até com o João, que a gente vive, acho que a reforma do ensino médio, ela tenta trabalhar isso, mas de uma forma muito perigosa, então ainda está sendo implementado este ano, efetivamente, mas nós vamos precisar aí uma década para ver o impacto, né, desta reforma na vida dos estudantes do ensino médio, no ensino superior e nas formações tecnológicas, mas esse lugar de que eu gostaria de chamar aqui para vocês que estão aqui assistindo, sobre que o debate tem um pouco a ver com a profissionalização, primeiro um lugar de uma idealização do ensino superior como aquele lugar que vai me levar a uma melhora da minha formação profissional de inserção no mercado de trabalho. Então, tem estudos que indicam que menos de 40% daqueles que se formam vão aproveitar a sua formação do ensino superior para o trabalho. Mas a questão não é um problema da universidade em si, mas é o próprio mercado de trabalho, a crise do mundo de trabalho, que vai fazendo com que as profissões vão se tornando cada vez mais exigentes em nível de tecnologia, exigentes em várias habilidades que a nossa educação não garante. E as pessoas, quando se inserem, conseguem, né, se integrar nesse modo de educação. Essa educação ela não é ofertada de qualidade, garantindo tempo para estudo, para pesquisa, para extensão, como o João bem trouxe. Porque a política não garante a permanência para uma educação integral de qualidade. E isso vai se refletir também na forma de ocupar os espaços de trabalho, as inserções no mundo do trabalho, que requer duas línguas, que requer acesso a tecnologias, isso qualquer área da profissão, né? E aí o Brasil ainda é um país a se desenvolver tecnologicamente, é um país que tem um campo diverso e que acaba tendo que atrair mão de obra, né, estrangeira, porque não consegue formar os seus quadros no campo da tecnologia. Quando a gente vê os últimos governos desfinancializando a política, né, de pesquisa, de valorização da pesquisa, do ensino em nível superior, a gente vê que não há um interesse de desenvolvimento da profissionalização com qualidade dos nossos jovens. O que é oferecido? É uma reforma que vai provavelmente se tornar flexível para que cursinhos precarizados sejam feitos, porque vai ter uma formação generalista
básica de 1.800 horas para todos os alunos do ensino médio, depois eles vão poder fazer cursos, faz cursinho ali, cursinho aqui, muito de baixa qualidade, em que a profissionalização, a dita profissionalização para uma inserção de qualidade no mercado, para disputar aí campos que a gente tem imensos, no campo do meio ambiente, das novas tecnologias renováveis, no campo das políticas sociais, no campo da saúde. A gente tem assim um campo na área química, o Brasil é imenso, né? A gente não vai conseguir ter esse tipo de retorno, de inserção e de fazer diferença. Por quê? Porque nós não tivemos aí um investimento em termos de orçamento da política pública. Então, como é que a gente pode mobilizar a juventude? A juventude precisa estudar sobre orçamento, precisa se mobilizar, precisa ver em quem que ela está apostando, naqueles políticos, naquelas políticas que decidem sobre as nossas vidas. O que é decidir sobre as nossas vidas? Que leis estão sendo aprovadas? Que orçamentos estão sendo aprovados? Quais são as emendas parlamentares que estão sendo investidas ou não? Então, a gente precisa, vocês que são aí jovens, olhar para esse contexto e exigir novos investimentos numa profissionalização que não é uma forma de inserção rápida no mercado de trabalho, porque uma política do jovem aprendiz muitas vezes acelera precocemente e coloca o jovem no mercado de trabalho de forma precarizada, que é a tal da chamada uberização do mercado de trabalho. Então, assim, esse profissional que entra, essa profissionalização, ela é feita num curso de 30 horas, 20 horas, e ele vai trabalhar no telemarketing, ele vai trabalhar no Uber, 12, 13 horas, ele vai ter uma vida totalmente de subemprego, de exploração, porque ele não tem qualificações que o mercado mais, né, técnico, tanto na área de tecnologia, como na área da saúde, na área da química e na área social, exige. Então, eu falava para o João, tu precisa estudar estatística, você precisa se qualificar no campo das pesquisas qualitativas, dos softwares. Estava falando com o Joana esses dias, como é que a gente pode formar os nossos alunos, para além deles terem experiências de extensão, mas que eles possam ter competências que coloquem eles na referência aqui. Bom, a gente precisa do João aqui para desenvolver um projeto de pesquisa de 2 anos, 3 anos. E para poder entrar nesse processo, o João precisa ter tempo. Se ele tivesse que estar trabalhando para sobreviver, ele ficaria pouco tempo dentro da universidade. Mas como ele tem uma bolsa, ele consegue uma outra bolsa, ele consegue ter formas de permanecer mais tempo, ele consegue acessar uma educação de maior qualidade. Mas isso não é a maioria dos estudantes da nossa universidade, infelizmente. Então, poder ter consciência dos desafios, dos espaços de luta que a juventude precisa, né, ocupar nesse campo da educação, é poder lutar pelos direitos da juventude. E eu acho, assim, para finalizar, que a educação é o lugar. A educação, tanto quanto política educacional, tanto do ensino médio, do ensino fundamental como ensino superior, entrar nesses espaços de disputa como lugar das políticas que lutam pelos direitos da juventude. Então, a gente tem vários espaços das políticas públicas que a juventude pode entrar, né? Então, todas as políticas prevê o protagonismo da juventude, mas agora, assim, esse curso que o SEDECA está criando, né, tem aí um interesse de criar lideranças jovens que possam pensar o futuro da juventude. E o debate da profissionalização, ele é um debate fundamental para a gente não se iludir. Primeiro, se iludir que o acesso ao ensino superior é a solução. Que acesso é esse? Que forma que eu permaneço e como é que eu consigo acessar essa educação integral, como o João bem pontuou, no ensino superior, que pressupõe uma educação de base, porque não adianta simplesmente com 14 anos, 13 anos, eu não vou continuar estudando, não vou terminar o meu ensino fundamental, porque eu vou fazer o EJA. Ele está da 8ª para a 9ª, ele para de estudar na 7ª, porque ele sabe que logo ele vai fazer o EJA, então ele não completa a educação fundamental. E aí ele vai, faz um ano, depois do EJA, do ensino fundamental, ele faz um ano no ensino médio, e ele sabe que com 18 ele já vai fazer o EJA. Então, nós temos várias pessoas que veem resultado de um EJA.
que eu não estou diminuindo, porque tem gente que é trabalhadora, que volta a estudar, terminar o ensino médio com 30, 40 anos e consegue acessar o ensino superior, mas vão ter muita dificuldade. Então, assim, a formação de base para poder ter um processo de profissionalização qualificado pressupõe uma língua, um acesso à língua portuguesa, um acesso aos conhecimentos básicos da língua escrita, da língua falada, da oratória, pressupõe ter um acesso ao cálculo, à lógica, à matemática, para as coisas básicas, mesmo, não precisa entrar no nível superior, mas para ter um acesso a um conhecimento de tecnologia de ponta. Então, eu conheço jovens que estão super bem no mercado, porque é um mercado que exige 2 línguas, exige conhecimento da tecnologia, e é perverso, porque quem está longe desse acesso, essa formação básica, vai ficando cada vez mais longe deste mundo do trabalho, que é cruel, é excludente. E nós precisamos lutar por políticas que assim como a política de cotas, ela acelera a desigualdade, ela acelera a redução da desigualdade. Então, ela vem para reparar anos de exclusão. Então, como é que a gente repara? A gente precisa de políticas afirmativas, de permanência, de investimento, porque isso se reflete no maior desenvolvimento, não só para as pessoas, mas para a sociedade, para o país, e politizar o debate, como o SEDEC aqui está fazendo a partir dessa iniciativa de vocês. Acho que é isso, eu não sei se nós já completamos o nosso... Se João quer fazer alguma fala complementar, ou podemos partir para o debate. Só pontuar umas coisas que você falou, né? Quanto à questão do trabalho precarizado, né? Que se disfarça aí de jovem aprendiz. Hoje em dia não precisa nem mais ter curso, Miriam. Você pode fazer estágio em ensino médio, que botam para você fazer funções administrativas básicas e você recebe ali uma remuneração. E a condição é que você esteja na escola. E aí eu pergunto, né? Se você tem ali, estando na escola, um trabalho de meio período que vai ficar te pagando para você fazer essas funções básicas e que se você sair da escola você já não pode mais fazer, o que você vai fazer? Você vai ficar na escola por o tempo que você puder para poder garantir aquele meio de sobrevivência, né? Então é uma questão muito complicada. Por exemplo, quando a gente está falando de ensino técnico, a gente também tem como obrigatoriedade o estágio, 1 ano de estágio curricular. E esse estágio, ele tem ali algumas diretrizes que ele é permeado pelo estágio, só que, por exemplo, na minha experiência, a gente tem um coordenador, supervisor de estágio ali, que é um para, sei lá quantos alunos, 40, 50, 60, dependendo do turno, e, assim, essa pessoa não tem como dar um atendimento individualizado. Então, a única orientação que a gente recebia na supervisão de estágio, né, que era mensal, era, aconteceu algum caso de assédio? Não. Aconteceu alguma coisa estranha? Não, tá, estão liberados. Era isso. Então, se está havendo precarização do trabalho, se você estava fazendo uma função que não era sua, e até o seguinte, muitas vezes o estágio era remunerado. Então, como é que você vai reclamar de fazer uma função que não é sua se estão te pagando? Você vai reclamar e o supervisor vai entrar em contato, como é que você faz? Você vai ser tirado daquele lugar, né? Ou você pode sofrer retaliação, então você não vai falar também. Então, um processo bem complicado esse de trabalhar ao mesmo tempo que você está estudando, principalmente quando está vinculado a uma dimensão formativa, que na verdade não é usado como uma dimensão formativa, né? É usado como uma mão de obra barata. Você vai entrar ali para fazer uma função com a pessoa que deveria estar sendo paga um salário mínimo e vai fazer pela metade ou muito menos, né? Sem os benefícios e sem as garantias trabalhistas que ela tem. Era mais para completar esse ponto mesmo. Acho que a gente pode ir para o debate aí. Ora, eu estava aqui no meu cantinho, só babando com a minha amiga Miriam, que eu já conheço, então já sei da visão dela, da luta dela. Ela acabou de sair de uma gestão da direção da escola, em que esse tema da permanência foi muito observado por ela, não só em termos do ensino superior, mas também de outros segmentos, nas pesquisas que ela realiza. É uma guerreira, minha amiga. Muito obrigada pelas suas considerações. E o João? O que é o João, gente? Vamos lá. Quem é esse garoto, Miriam? Quem é esse rapaz que, além de ser um assistente social em formação qualificadíssimo,
ele tem habilidades que vocês não podem imaginar, habilidades gráficas, criativas. E agora, olhando assim ao fundo dessa imagem, peraí, só um pouquinho, cadê o Pedro? Pedro, sobe aí, Pedro, vem para cá também. Muito bem. Mas estava esperando. Estava excluído da educação. Olha só, Pedro, quando você olha lá no fundinho da imagem do João, você vê um violão. Se esse cara, ainda depois disso tudo, toca violão, é para fechar o botequim, é para todo mundo guardar as apostilas e ir para casa. Isso? João, foi ótimo, assim, foi tão bom a gente aqui nos bastidores e também no WhatsApp, admirados pela sua coerência, né? Porque tem, claro, um trabalho que a gente realiza, nós que somos pesquisadores, que é de sistematizar as leituras, as pesquisas, os dados, mas isso, quando vem assim, com o sangue de quem viveu, tem outro lugar, não é? E o que eu mais gosto da tua fala é que não tem nenhuma nota, nenhuma notinha de demagogia, de autoproclamação, de rancor. Você é um cara super para cima, assim, eu convivo com você e te admiro muito. Então, estou dizendo aqui isso para você e para todo mundo que está nesse curso, fazendo aqui uma rasgação do João. Isso, coração para você também. Pedro, quer fazer um comentário geral antes da gente passar para o debate? Quero sim. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa e que bom que vai ficar gravado e outras pessoas vão poder assistir, né? Então, eu vou falar da professora Miriam e do João. Da professora Miriam, eu vejo assim como uma intelectual, uma pesquisadora de pé no chão, aquela que está lá no Complexo da Maré, conversando com as pessoas, acolhendo. Ela é uma pessoa super acolhedora e eu tenho certeza que ela deve aprender muito nessas relações, nessa convivência com as lideranças comunitárias e com os alunos. É bom a escola de serviço social ter pessoas como vocês. Eu não estou aqui rasgando seda, porque convivo e acompanho um pouco a trajetória. Então, a trajetória da professora Miriam foi sempre assim, né? Uma pesquisadora de pé no chão, vou chamar dessa maneira. Tinha os advogados de pé no chão, que na UNB se criaram essa nomenclatura, né? Então, eu acho que a convivência com os alunos, o apoio e incentivo e com as lideranças, vocês têm feito um papel fundamental, né? Quanto ao João, é uma oportunidade muito grande, quer dizer, há uma empatia muito grande ao conhecer o João e conviver durante tão pouco tempo e poder ouvir esse depoimento. Eu tenho certeza que muitos que estão acompanhando e que vão assistir depois vão se identificar muito com o que o João falou, né? Eu me identifiquei de certa parte, porque quando eu entrei na universidade também fui com essa expectativa, João, de ser um espaço crítico, de debate e tal. Foi meio frustrante no início e morava na Baixada Fluminense, no Duque de Caxias. Então, para sair da faculdade, tinha que correr ali na Central do Brasil para não perder o último ônibus. Então, essas dificuldades. Então, eu fiquei pensando em um monte de perguntas para vocês, mas eu gostaria só de fazer 2 comentários. Talvez a professora Miriam possa falar. Ela falou muito sobre a importância das políticas intersetoriais da permanência de crianças e adolescentes nas escolas, e ela coordenou e coordena ainda um projeto chamado Aluno Presente. Eu achei maravilhoso quando conheci essa experiência, e talvez ela pudesse falar um pouco sobre essa experiência do aluno presente, né, que faz uma interseção de políticas públicas da assistência, educação e saúde. E do João, assim, eu fiquei também impressionado da segurança dele, né? Ele foi falando sem nenhum script e contando um pouco a trajetória da vida dele e sempre dando uma ênfase na escola em que a gente... E que é um processo de muita luta, né? Então, João, eu queria que você também falasse assim, dessa luta de você e de outros estudantes, porque no senso comum as pessoas dizem se a pessoa se esforçar um pouco, né, ou por mérito, ou pelo esforço, ela vai alcançar. E você demonstrou na tua fala que não, é muita luta, né?
E a importância do apoio da família, do incentivo da família, mas às vezes a própria família não teve acesso à educação, também tem essa dificuldade. E você falou que quando começou na escola, você tinha crianças de 11 anos que estudavam e trabalhavam também. Então, isso aí tem uma situação complexa, né, que agrava ainda mais a situação da permanência das crianças na escola e depois do ingresso na universidade. Eu só queria fazer esse comentário e talvez, se a gente pudesse falar um pouco também, João, você falou que fez o estágio, pudesse falar um pouco como é que foi essa sua experiência no estágio, porque agora mesmo foi aprovada uma medida provisória 1116, que altera o regime do programa do Jovem Aprendiz, e vai reduzir pela metade o ingresso de jovens no mercado de trabalho. E, bem, é isso. Resumindo, é isso. Esse é um curso da Escola de Serviço Social em parceria com o SEDEC, e a gente teve um apoio das ilustrações do Cláudio Secom, tá? Logo na capa do curso, tá ali, vamos mudar esse país. Então, esse é um movimento também importante, né? Que os jovens que estão participando, que vão assistir esse vídeo, que estão participando do curso, também olhem com muita atenção os programas de governo, a trajetória de quem está se candidatando em todas as instâncias, seja no governo do Estado, no parlamento e na presidência da República, qual o compromisso dessas pessoas com a educação e a profissionalização. Então, passo para a professora Joana, porque aí está bombando aí as perguntas, né? Mandam lá, gente, mandam lá, a turma das carrapetas, quais são as questões endereçadas aí? Vamos lá, a Lana fez uma pergunta aqui. Qual o papel da juventude na construção de uma escola pública acessível, de qualidade, com oportunidades de ampliação do conhecimento e da formação de sujeitos críticos e éticos? Na visão de vocês dois, a juventude tem uma participação nessa construção? Como é que vocês veem isso? Vamos para mais uma. A Cristina Santos, ela diz, boa noite, falem um pouco sobre como a profissionalização da juventude, sobre o viés neoliberal, através da educação, pode impactar nas nossas vidas. Ótima pergunta, Cristina. Eu até diria que não só a profissionalização da juventude, né, mas a própria perspectiva da educação, né? O que é educar, o que é formar jovens sob esse viés, né? Esse viés neoliberal. Então, vamos passar para os dois e depois a gente volta com outro bloco de perguntas e de comentários. Quem de vocês gostaria de começar? Pedro quer começar? João, quer dizer, Pedro não, João quer começar? Eu fico... Posso começar sim, relaxa. Bom, primeiro agradecer aí, né, poxa, a desenvolvimento da Joana, do Pedro, são pessoas que eu estou tendo a chance de conhecer agora, principalmente com o projeto do Observatório, são pessoas que eu estou conhecendo também a trajetória, e são inspirações, né, porque a gente vai conhecendo e vai ficando, né, longeado, vendo, caramba, eu posso também, essas pessoas fazem um trabalho maravilhoso, então a gente também pode, né, isso é muito bacana. E, bom, falando um pouco comentando um pouco o que o Pedro pediu para mim, cara, a luta para se manter na educação, ela é difícil na perspectiva de que quando você vem da escola pública, você vem, além daquele processo de desacreditar, da estrutura, de ter um ensino diferenciado e defasado em alguns momentos, você também tem que estar ali, né? E aí numa concorrência, entre aspas, com alunos que chegam na escola de carro, que tem do bom e do melhor, que vão acessar os melhores cursos, que vão ter um preparatório ali, né? E aí entra também a importância de iniciativas comunitárias, como pré-vestibulares comunitários e outras iniciativas projetos sociais para esses alunos da escola pública, né? Então, isso é muito importante para garantir que a pessoa vai continuar com essa perspectiva de dar continuidade aos estudos. Só que não é um processo muito simples, né?
por exemplo, na época que eu fiz o meu vestibular, eu fiz por fazer, sendo muito honesto. Eu estava fazendo estágio de manhã, escola à tarde, e à noite eu era bolsista de um curso de inglês. Então, assim, o tempo que eu tinha para estudar era o tempo que quando tinha um espaço ali no estágio, ou quando tinha um tempo vago na escola, ou no final de semana, às vezes mesmo, porque no último ano a gente tem aula no sábado, né? Pela parte da manhã, porque quando a gente fala de ensino técnico, né? Ele tem geralmente de 15 a 20 matérias por semana. Então, isso acaba se organizando, pelo menos no último ano, também no final de semana. E aí você tem esse tempo que sobra para descansar, fazer as atividades, porque são muitas, e também se preparar para o vestibular. Então, minha preparação para o vestibular ela foi um pouco nessa perspectiva, de vou fazer para ver no que dá, e foi isso. E eu sei que muita gente também faz isso, né? Por alunos que estão no ensino médio já trabalham, que vão ali e fazem, e muitas vezes acabam indo para as universidades privadas com bolsa, né? Então, também entender que tem um esforço ali do Estado em realocar esses alunos para a iniciativa privada, né? E aí pega essa renda que poderia ser para ampliação da universidade pública e joga na universidade privada, né? E aí você tem esse processo de tirar esses alunos e colocar numa perspectiva de ensino superior mais mercantilizado. Porque também não dá para falar que o da educação pública ele não tem a perspectiva mercantil de servir ao mercado de trabalho. Também tem, mas é também um espaço permeado pelo senso crítico, pela produção de conhecimento, e é um espaço em disputa, né? Assim como a escola também é. Porque você tem ali a escola com uma pluralidade de profissionais que vão acreditar numa educação que tem que ser uma educação para o mercado de trabalho, uma educação para passar moral e valores, e tem profissionais que vão acreditar numa educação de formação, de se tornar sujeito da sua própria história. Então, essas perspectivas vão estar também em conflito também na escola. Então, quando a gente vai falar de lutas, né, também tem isso. E o apoio da família, ele é fundamental. Quando a família pode, né? Porque muitas vezes o que você vai ter é os pai, mãe trabalhando o dia inteiro, chegando à noite e muitas vezes não tem tempo para ajudar as crianças, né, no dever de casa ou para estar participando dos conselhos de classe. Então, isso acaba sendo mais um privilégio do que algo comum, né? O mais comum que você vê são os alunos indo para a escola e tendo que resolver na escola suas dificuldades em relação ao ensino. Às vezes até algumas escolas têm algumas turmas especiais para poder fazer algum reforço, mas assim, não são todas, não é uma política de toda a escola. Algumas escolas em específico têm. E quanto ao estágio em si, ele é uma dimensão ali de formação, pelo menos é a dimensão que eu acredito que o estágio deva ser de formação, mas ele não é uma realidade enquanto formação. Então, você vai ser ali mão de obra barata. No meu estágio, eu fui formado no curso de técnico em administração, eu de fato cumpri funções ali voltadas para um técnico em administração. E foi um lugar também em que as pessoas ali viviam como uma pessoa de formação. Mas isso não implicava, por exemplo, de eu não fazer outras coisas que não eram da minha alçada. Então, eu já cansei de levar mensagem para um outro prédio, levar uma caixa para um outro lugar. Mas, assim, fazer um serviço ou um formulário no prédio de cima. Então, essas coisas também acontecem. E a gente também não tem uma posição de questionar e falar, isso não é minha função. Porque, pô, no meu caso ainda era pior, né? Eu recebi uma bolsa e recebia vale alimentação. Como é que eu vou chegar para o meu empregador e falar, isso não é minha função? Ele vai me mandar embora e tem outros 500 mil estudantes querendo essa mesma vaga. Então, é esse processo também que faz a gente entender que a gente tem que se sujeitar a determinadas coisas, né? E se a gente passa por isso no nosso processo de formação, como que isso vai ser depois, né? A gente vai começando a se adaptar e aceitar que a gente tem que cumprir nossas condições para materializar a nossa vida, né? E aí a gente tem também, né, um processo de entender que no neoliberalismo a gente vai ter sempre cada vez menos vagas de emprego e mais gente ali naquele que a gente vai chamar, né, de reserva ali, esperando uma vaga. E cada vez mais os empregadores vão baixar as qualidades dessa vaga. Então é menos salário, é menos benefício, é piores condições de trabalho. E se você não quiser, tem outros vários ali que vão com certeza querer, porque as pessoas precisam sobreviver, precisam pagar contas, precisam se alimentar. E aí, foi a pergunta da Alana, que ela fala sobre o papel, né, da juventude na construção da escola pública. A juventude ela tem um papel fundamental, mas esse papel ele precisa também ser reconhecido pela escola que a pessoa está. Porque ali você tem, né, nas escolas o Grêmio, né, que é ali a organização política dos estudantes. Né? Só que
cabe à escola também reconhecer que eles têm incidência sobre o processo de educação e sobre o processo de mobilização para conseguir as coisas para a escola. Mas o que acontece muitas vezes é uma disputa entre a comunidade, a parte administrativa da escola, a direção, e o Grêmio, né? E aí entra um processo de conflito, né? Que são jovens em conflito com adultos, né? E aí você coloca uma questão, como é que fica essa divisão aí? Como é que fica essa corda? Para quem mais pende o lado? O lado do estudante. Então, muitas vezes, o estudante que se mobiliza, ele vai ser punido institucionalmente falando, né? Então, mais vezes se ele interromper uma aula para falar de uma situação que não está legal, ele vai ser chamado à direção, os pais vão ser chamados à escola, ele vai ganhar advertência, vai ganhar suspensão, quando, na verdade, ele está colocando demandas ali que são demandas coletivas, né? Que podem aparecer de forma individual, mas se no espaço de organização, elas começam a se coletivizar. Então, eu acho que a juventude tem um papel fundamental nisso, né? De incidir sobre o processo de educação. Só que ela também tem que ser permitida, tem que ser convidada a esse processo e estimulada. E aí cabe à comunidade escolar fazer procedimento de incisão política, né? Convidar os jovens a participar do processo eleitoral, dar espaço para esses jovens colocarem demandas. Então, tem formas que tanto professores como diretores vão ter que propiciar para que esses estudantes se estimulem. Mas o que você vai encontrar, na verdade, é o que a gente já conversou, que é sobre o desestímulo. Se ele nem é aquele sujeito que pode ser visto como um sujeito que vai poder sonhar, realizar, imagina incidir politicamente sobre aquilo que ele acessa, sobre aquilo que é um direito dele, né? E aí, falando também um pouco da profissionalização da juventude, uma perspectiva neoliberal, é isso, né? É de entender que você vai se formar para atender uma necessidade do mercado de trabalho. Você não vai se formar numa área porque você gosta bastante daquilo, porque você quer, ou porque você quer, depois de conhecer aquela área, você quer continuar. Você vai ser formado para cumprir uma demanda que tem ali em relação àquela área do conhecimento, e muitas vezes você vai ali acessar uma educação profissional, profissionalizante, precarizada, né? Que ela vai cortar toda a dimensão histórica, toda a dimensão sociológica, todo o debate filosófico sobre aqueles conceitos que estão ali sendo passados, né? Então, dificilmente na educação profissionalizante você vai ter ali um debate sobre aqueles conceitos, em que época que está sendo aquilo que está sendo realizado e por quê, né? Que é um debate que costuma aparecer na universidade, mas na educação técnica isso fica de fora, porque tem aquela perspectiva de que precisa cortar para ser o mais direto possível, o mais objetivo possível, e que você não tem esse espaço para questionar, para debater sobre aquilo que está sendo ensinado. É quase um processo de gestão de palavras, né? Você vai falar, você vai ouvir, você vai aplicar isso no seu espaço de trabalho e está tudo certo. Então, essa perspectiva de disciplinadora, né? De você ser uma mão de obra docilizada e barata, uma mão de obra que não vai questionar os processos que você está realizando e vai se cumprir a fazer estritamente aquilo que foi definido para você. E isso acaba, por exemplo, invisibilizando as questões, né, de trabalho, de precarização de trabalho, que você não vai poder incidir sobre, e nem vai ter aquela perspectiva política, né? Então, se você tem direitos cortados, não ligo, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, só estou fazendo o meu trabalho. Então, essa incidência política que você pode ter sobre os espaços que você acessa, ela vai sendo podada, e ela começa na escola, ela se transfere para os cursos de profissionalizantes, e em alguns casos também na graduação, a depender de onde você está, né? Então, é um processo complicado desse da educação neoliberal, porque ela não está preocupada em formar indivíduos que vão pensar, indivíduos que vão incidir sobre o processo, indivíduos que vão construir uma capacidade crítica, e sim de indivíduos que vão seguir e se sujeitar àquilo que foi determinado para eles, né? Tanto que quando surgem pessoas, estudantes que vão um pouco dissidentes desse processo, eles começam a ser sumariamente punidos, né? Então, você é bagunceiro, você vai colocar na direção, você não pode fazer bagunça, você não pode correr no pátio, você não pode responder um professor que falou para você que você não tem direito de falar sobre isso. Então, começa a ser um processo de cerceamento e de encontrar um lugar para essa pessoa que está distante ali do que a gente quer, né? Então, acaba que a educação neoliberal segue esse processo. Olha, João, as professoras todas babando ali do lado, você está vendo? Eu estou vendo aqui a chat privada aqui agora. Daqui uns anos, eu acho que eu vou ver o João como professor lá da Escola de Serviço Social, hein, gente? O que vocês acham? Está amarrado. Não, está amarrado é quando não vai acontecer, né? Quando vai acontecer, como é que a gente diz? Eu nunca sei. Vai acontecer, é isso aí, Pedro. Está dito, está escrito. Miriam, querida,
Queremos te ouvir também. Concordo e assino com tudo que o João já apresentou em termos de argumentos. Eu vou começar aqui pela pergunta sobre o papel da juventude. Eu só vou complementar, acho que o João já trouxe vários elementos aí, falando da importância do protagonismo juvenil, né? De incidir nas políticas públicas. E como é que se dá esse processo? Ele pode se dar pelo Grêmio Estudantil, pelos centros, quando essa juventude entra nas universidades, pelos centros acadêmicos, mas tem muita gente que não tem paciência. Eu, por exemplo, não tinha paciência de participar de centro acadêmico. Mas, cada vez mais, a gente vê espaços alternativos como os coletivos que são mobilizados ou por pautas identitárias, como a questão... Nós temos coletivo aqui forte, muito... Ivone Lara, em homenagem à nossa querida assistente social Ivone Lara, que é o coletivo de negros e negras, mas tem coletivos que mobilizam ligados à questão das manifestações artísticas, criativas. Então, eu tenho uma experiência assim, de estar ligada a um grupo, conhecer um grupo muito interessante de São Paulo, que eles fazem formação de palhaços, e eles fazem intervenções muito fortes, muito contundentes, a partir dos palhaços. Então, eles fazem manifestos, atos, com muita alegria, com muita ironia, porque o palhaço diz aquilo que ninguém tem coragem de dizer, né? Então, como a arte e a criatividade ela pode ser estratégica em momentos de muita repressão, né? A música, a cultura. Então, a gente tem vários espaços aí de inserção da juventude que pode ser ocupado por jovens para poder incidir politicamente, né? Incidir politicamente não só naqueles que estão ocupando o poder local em nível executivo, mas aqueles que estão no parlamento, os nossos vereadores, vereadoras, deputados estaduais, deputadas federais, quem está lá no Senado, quem está nos representando, de novo, assim, é importante a gente olhar, né? E a juventude, os temas que atravessam a juventude são temas que estão presentes em todas as políticas públicas, né? Na área da saúde, da educação, da assistência, mas aqui eu volto a reivindicar o lugar privilegiado da educação, como um lugar não só de afirmação, né, do desenvolvimento humano, social dos jovens, dos adultos, das crianças, um lugar de proteção social, um lugar de redução de desigualdade. E eu acho que a juventude tem um papel fundamental de lutar pelas políticas educacionais com maior qualidade e se contrapor a essa lógica, aí já vou para a segunda pergunta, se contrapor a essa lógica neoliberal que está presente muito fortemente na orientação das políticas em vigência nos últimos governos, em que se favorece uma profissionalização acelerada, frágil, flexível, superficial, de não qualidade. Ninguém aqui está defendendo imobilismo e que as pessoas não queiram entrar no mercado de trabalho para serem reconhecidas e ganharem bem. Que bom, né? Que todo mundo pudesse ganhar bem e ser valorizado. O que a gente se coloca criticamente contrário é a forma de exploração de um conjunto de pessoas. A grande maioria das pessoas são muito exploradas, estão vivendo um processo de superexploração das suas formas de vender o trabalho. É um trabalho precarizado, informal, em que elas são super exploradas para além do aceitável, né? Não existe, são quase algumas condições de trabalho escravo. Como é que a gente se contrapõe? A gente observando, estudando, e aí a educação para a vida pública, para a política, para a formação política, a educação de base que se dá tanto nas instâncias da escola, da universidade, mas a educação de base no território, em práticas de associação comunitárias, em práticas religiosas. Tem gente que tem aí nos espaços das igrejas formação de base, né, Pedro? Pedro tem uma trajetória aí no campo da juventude dele, isso pode ser motivo de uma outra fala, né? Mas nesses lugares a gente tem aí a experiência desse espírito comunitário, participativo, solidário, de pensar coletivamente.
E aí, então, a gente pode começar a se contrapor. Qual é a lógica neoliberal em termos de valores, de cultura? É uma lógica totalmente individualista, em que você é responsável pelo seu sucesso e você é responsável pelo seu fracasso. Essa ideia de que você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, faz com que eu não queira me envolver com as questões mais amplas. Então, a ideia da meritocracia. Olha, eu sofri muito, eu ralei, eu também apanhei muito, eu também sofri todas as desgraças. Se tu não conseguiu alcançar, o problema é teu, mas eu quero ter o meu direito. Eu não quero que tu fique tendo cotas, eu quero que você entre pela mesma porta que eu vou entrar, porque não é justo. Então, assim, por que eu tenho que estar agora tendo uma política afirmativa, uma atenção especial? Por quê? Se somos todos iguais perante a lei. E eu quero ter a liberdade de expressão de falar o que eu quero, porque na Constituição está lá dito que eu posso falar do jeito que eu quiser. Então, se eu quiser debochar de alguém pela sua orientação, pela sua identidade de gênero, eu posso, porque eu sou livre. Então, são elementos de uma lógica liberal que são utilizadas para justificar uma postura extremamente individualista, competitiva, e que, tipo, dane-se o outro, porque eu tenho que percorrer esse lugar. Como é que se concretiza no dia a dia? Numa postura extremamente competitiva e que vai fazer com que eu tenha que sobreviver, Então, quando o João fala assim, se eu não aceitar fazer algumas coisas, eu sei que tem 20 querendo entrar no meu lugar, essa é a expressão de um cálculo. Só que o João tem um olhar crítico. Ele tem um olhar crítico e ele quer incidir politicamente para que isso não aconteça com outros jovens que vão ocupar o lugar de estagiário. Então, ele já viveu na pele o que é viver a pressão de que, se ele não se submeter a algumas coisas, 20 vão entrar no lugar dele. Esta lógica, que é a lógica que naturaliza, que aceita, que nem questiona as desigualdades e essa divisão desigual na distribuição, na produção da riqueza e na distribuição da riqueza, daquilo que é distribuído, é muito desigual, porque só poucos se apropriam daquilo que é produzido por muitos. Esta visão, ela é justificada, alimentada por uma lógica, por uma cultura, que é essa cultura neoliberal. E aí a importância da juventude tendo uma formação crítica, uma educação de base, que não é só a educação que vem da escola, que vem da família. Muitas vezes a família não tem tempo, a família está cansada, alguns chamam de alienado, que eu também não concordo com esse tipo de etiqueta, que é uma forma do campo mais crítico criminalizar a família, uma família que muitas vezes se apega à religião, se apega para sobreviver, para suportar tamanha desgraça, a quantidade de violências, ela vai se apegando muitas vezes a valores que dão segurança. E a juventude não entende, muitas vezes, não aceita, e começa a bater de frente com a própria família. E aí são processos culturais aí que são atravessados por um mundo globalizado, com muitas informações, muita tecnologia, e esse mundo acelerado de TikTok, Facebook, Instagram, e que faz com que o jovem não tenha paciência, e o tempo da política é outro tempo, é o tempo da estratégia, é o tempo do diálogo, o tempo de fazer alianças, correlações de forças, como o João trouxe, de disputar o lugar, o que exige uma paciência que muitas vezes a juventude não está exercitando. Mas não é porque a juventude é errada, culpada. Isso é um contexto, são vários coletivos aí borbulhando ao mesmo tempo, que a gente tem que estar aberto a esses processos, né? Por outro lado, é uma riqueza de experiências que vem acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, tem processos muito interessantes acontecendo, né? Acho que o João está aqui com a gente. O João é fruto dessas experiências aí. Então, é uma trajetória que não é individual, não é única do João. Não é porque ele é responsável pelo sucesso dele que ele está dando certo. Não, ele tem aí vários elementos que contribuíram, que se atravessaram na caminhada dele e que ele vai tendo, de uma certa forma, uma rede de proteção vinda de N lugares, não só das políticas públicas, mas das redes familiares, dos professores que ele cruzou, de gente que passou pelo caminho dele, que ele ficou alerta, e também das questões individuais dele, né? Porque tem o processo individual. E, por fim, respondendo ao Pedro, a experiência do aluno presente foi um projeto que findou numa experiência, foi um projeto de 3 anos, que aconteceu
entre 2015 e 2018. Eu não coordenei, eu fiz parte da equipe que sistematizou e eu fui consultora do processo metodológico, da construção do projeto, do início ao fim, da formação das equipes e de todo o trabalho de análise dos dados, que eles construíram uma base de dados. É um projeto que alcançou e resgatou 23 mil crianças fora da escola no Rio de Janeiro, que foi conduzido por duas instituições, que é a Instituição Cidade Aprendiz de São Paulo, que se volta exatamente para a questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente, principalmente a questão da educação integral, das crianças fora da escola, tem vários projetos, e Redes da Maré, que teve uma atuação fundamental no sentido de garantir a entrada de articuladores. Eram mais de 50 profissionais distribuídos em várias partes da cidade do Rio de Janeiro, na busca de crianças em situação de infrequência ou crianças em situação de evasão escolar. É um projeto riquíssimo, que está sendo replicado em várias cidades do Brasil. Atualmente, a Cidade Aprendiz está nos 10 outros estados, já teve várias experiências. Eu agora estou acompanhando a experiência de Serra e Marabá, Serra, Espírito Santo e Marabá, no Pará. São experiências bem difíceis, com questões muito peculiares, e aí a gente vê assim, quanto a questão da evasão é atravessada por uma questão de território, a conjuntura local, as forças locais. E é incrível, assim, é incrível os desafios, mas também os resgates, as histórias de reinvenção, né, que são possíveis de serem realizados graças a um trabalho em equipe intersetorial, quando no território há um trabalho de rede entre as instituições, entre os profissionais, e aí a importância, de novo, da educação e da formação dos profissionais, porque as políticas precisam acontecer de forma intersetorial, mas isso não é nada fácil. Desse discurso, desse modo ideal até botar na prática, e são muitos anos. E isso acontece muito pelo processo exatamente da orientação política, da intenção política de fazer alguma coisa diferente, para além daquilo que a gente está acostumado a pensar, né, na lógica setorial. Então, acho que é isso. Não sei se eu já falei demais. Gostaria de ficar aqui com vocês falando bastante mais tempo. É um tema que me mobiliza muito, assim, é um tema que eu quero me dedicar até o final da aposentadoria, porque eu acho que a educação, especialmente a educação de crianças e jovens, é a saída, sem aqui entrar num discurso populista, mas é a saída para a redução da violência, para a redução da violência letal. A gente nem falou sobre esse tema, né? Mas é o lugar, assim, para poder resgatar. Se a gente for pensar assim, os 4 mil jovens que estão no Degasa, né? Eles estavam na escola, Joana, eles estavam na escola em condição, na idade que deveriam estar, eles estavam com a marca de experiências de fracasso escolar. Se a gente for pensar aqueles que já faleceram, as crianças que são vítimas, olha o processo de formação, o lugar da escola na vida, né, dessas crianças que são marcadas pela violência. Então, a educação, a arte, a cultura é a nossa saída para a gente enfrentar isso. Só que não é uma coisa rápida, né? E aí muitos políticos não têm tempo de investir, não têm paciência, porque não dá um retorno imediato. Isso é um retorno para a próxima geração, né? Então, é isto. Muito bem, é isso aí, Miriam. É como plantar uma jabuticaba, né? Nem sempre a gente come a jabuticaba, mas a ideia é que a gente tenha um investimento seguro, né? E pensar também nas diretrizes da educação que a gente quer construir. Bom, temos vários comentários, esses comentários já vão ser, assim, o nosso canto para subir, porque estamos chegando na hora, então vamos lá. Agora chegou a hora da rasgação da seda. A Maíra Brasil diz: estou amando o debate, as falas e como isso vai ao encontro com tudo aquilo que acabo enxergando diariamente. Muito bem, Maíra, muito obrigada. Quem mais? Thaísa. Thaísa é figurinha frequente. Muito bem, Thaísa. Gosto de ver a sua frequência aqui no curso. Sim, demais. Está gerando várias reflexões. Isso aí. A gente tem que passar a semana
Eu vou ver o João várias vezes, o João e a Miriam. Leon, ótimo debate hoje. Amanhã eu vou te ver, hein, Leon? Quero que você faça um resumo desse debate de hoje, hein? Vamos lá, quem mais? Marina querida, diálogo muito potente e necessário, concordo com ela. Acho que nós tivemos hoje aqui uma caixinha de Pandora com várias questões para a gente pensar, para a gente refletir, entendendo a porta de saída para essas questões todas, como a educação. Então, quero fazer agora a minha fala final, agradecendo a Miriam e ao João, ao Pedro pela parceria, a Alana e a Marina lá nos bastidores, e a todas as pessoas que estiveram presentes na aula de hoje, na aula 8, na nossa aula de hoje. Estamos passando do meio do curso, né? Com muita alegria. Essa foi uma aula muito importante. Vou marcar com uma estrelinha e vou passar para os alunos assistirem. Muito obrigada a todos vocês. Passo, então, a palavra para vocês darem um tchau e um abraço na turma. Pedro, com você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse lugar, né, que a gente tem acompanhado e apoiado essa iniciativa, e uma boa noite para todos, boa semana.